tendo como o título deste culto a glória da cruz, e pensando na celebração da ceia do Senhor que teremos a seguir, veio ao meu coração analisar as tentativas que o mundo, as pessoas e Satanás fizeram para que a cruz não tivesse tido sucesso. Porque Satanás sabe que a cruz de Jesus e o seu sacrifício era o seu fim. E mobilizou tudo que podia para impedir que Jesus assumisse a cruz. E nós vamos analisar então as tentativas de frustrar a glória da cruz. E eu e você também temos, quando convidados a seguir a Jesus, nós somos também convidados a tomar a nossa cruz. E as mesmas tentações, as mesmas tentativas que fizeram com que, tentaram fazer com que Jesus não continuasse na cruz até o fim, ou não assumisse, são feitas também a nós outros hoje. Então eu queria, para ler comigo, quem tem a Bíblia original, quer dizer, a Bíblia em papel, quem não tem celular, não abra agora, acompanhe aí a leitura pela projeção aí, tá bom? Mateus capítulo 27, dos versos 35 em diante, 33 em diante. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram a Jesus para beber vinho misturado com fel. Mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiaram ali os soldados. Verso 37. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Verso 39. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma maneira ou da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. E é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Aí os líderes parece que não estavam falando direto para Jesus, mas para a multidão, mas para Jesus ouvir, desafiando Jesus. Verso 43. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, se Deus tem compaixão do seu próprio filho, pois disse: sou filho de Deus. Meus irmãos, esta passagem triste para todos nós,
ao vermos o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor, passar por esta situação, ela é muito forte. E ela nos apresenta algumas tentativas que foram feitas para que Jesus desistisse da cruz. Desafiaram-no ao extremo para que ele não concluísse o seu projeto de Deus, ele como Filho de Deus, se tornando um projeto de redenção, para pôr fim a todo tipo de sacrifício de animais, porque agora o único sacrifício perfeito, e se ele não tivesse estado na cruz, nós ainda teríamos esta coisa do sacrifício de animais para a redenção do nosso pecado. Mas um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança foi formada na cruz. A cruz, meus irmãos, é o símbolo mais importante da história da humanidade. A cruz de Cristo representou nossa libertação do poder do jugo do pecado, nossa libertação das garras de Satanás, nossa libertação do caminho para o inferno. A cruz nos garantiu isso, e a nós só nos cabe crer, receber esta cruz, tomar esta cruz. Mas as tentativas foram muitas para dissuadi-lo a que se crucificasse ou se deixasse ser crucificado. E eu quero analisar 5 dessas tentativas. Uma delas aparece logo no início, a primeira tentativa, a tentativa de escapar da cruz. Ele poderia então, essa cruz que é de glória, então, é uma glória para nós, é uma glória para Jesus, não é uma derrota. Aquilo representou a sua vitória, o plano divino. Então, ele foi tentado, escapando desta cruz de glória. E isso já começa bem antes. Primeiro, lá na sua tentação, quando o diabo o tentou e disse para ele, em Mateus capítulo 4, verso 8, novamente o transportou o diabo a um monte, a Jesus, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe a Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Se Jesus aceitasse essa tentação de ser o rei que ele estava predestinado a ser, mas não um rei político, um rei de uma nação, mas o rei eterno e espiritual, se naquela tentação, e se é registrado como tentação, é porque é alguma coisa que o ser humano deseja. Não existe tentação para uma coisa que o ser humano não deseja. Então, na humanidade de Jesus, isso seria muito mais fácil, se tornar rei, bastando adorar o diabo, e muitos estão fazendo isso. Mas Jesus não aceitou aquilo, porque ele tinha um plano, e o plano consistia numa cruz, plano divino para nós. Também Pedro, o apóstolo Pedro, já antevendo toda essa situação com a vida, da morte de Jesus, da perseguição, Jesus já havia avisando a eles. Então, quando eles estavam a caminho de Jerusalém, Pedro, então, ficou muito preocupado com isto. E a gente entende a situação dele. Talvez no lugar de Pedro, eu também ficaria sensibilizado, quando ele, no coração dele, antevia um momento de muito sofrimento e dor. Então, Mateus 16, 22 e 23 vai dizer assim, então Pedro, chamando-o à parte, então, eles dois, começou a repreendê-lo, dizendo,
Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Quando Jesus disse que ele iria para Jerusalém e que ele seria morto. E Pedro então fez com que Jesus desistisse daquilo, que deixasse isso para lá, que ficasse com eles por mais tempo. Não aceitou este fim, no ponto de vista de Pedro, muito doloroso. Não é à toa então que Jesus o repreendeu duramente. E o repreendeu duramente porque estavam os dois sozinhos, não o expôs publicamente. Diz o verso 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Palavra dura de Jesus, porque por mais que ele tivesse a preocupação com o fato de para Jesus não ser crucificado, por amor, por compaixão, mas naquele momento ele estava sendo usado pelo maligno. E a gente tem que ter muito cuidado que, às vezes, nas nossas boas intenções, a gente está seguindo uma orientação não divina. Então, às vezes a gente quer poupar alguns irmãos de alguns sofrimentos. E a gente então diz assim, não, você precisa ser crente, mas assim, não precisa tanto sacrifício, né? Você não precisa assim, ficar também todo domingo ir à igreja, né? E dízimo também você não tem, não pode, então não dê. Então a gente vai afrouxando, vai tirando as pessoas da cruz, vai tirando, anunciando uma coisa que, uma maneira de ser. Não, Deus pede fidelidade, mas não é tão rigoroso, depende dos ambientes. Então vai impedindo que as pessoas possam estar, então, mais íntima com o Senhor, executando a sua cruz. Eu muitas vezes sou tentado, quando eu ouço um irmão, pastor, eu não tenho sobrado dinheiro nenhum para dar o dízimo. Eu sou tentado a tirar esse irmão da cruz. E dizer assim, olha, já que não está podendo, então não contribui não. Mas isso eu estou tirando ele da cruz. Estou privando ele de bênção. Estou privando ele de mostrar-se fiel mesmo no quase nada. Até porque é proporcional. E eu fico apiedado. Mas eu não posso deixar que as pessoas assumam a responsabilidade de cristão. O cristão tem a sua cruz. E essa cruz não é de sofrimento, é cruz que vai redundar em glória. Algum sacrifício, alguma luta, algum compromisso vamos assumir. Mas o final é glória, glória, glória. E se a gente nos abster de alguns compromissos, eu só quero ser crente só no nome, eu não quero envolver com o trabalho na igreja, eu não quero trabalhar na evangelização, eu só quero ir na igreja, não quero contribuir, não quero nada. Então você não está na cruz. Está fora dela. E quando a gente está fora da cruz, a gente fica absolutamente vulnerável. A cruz é a nossa segurança, é a nossa proteção, é a bênção para a nossa vida. Sem ela, sem a cruz, sem o cruz do compromisso, somos atacados de todos os lados. E o inimigo adora crente sem compromisso, aí que ele a bombardeia mesmo. Não tem dinheiro, não tem dinheiro para dar dízimo, não tem tempo para... Aí que você não vai ter mesmo. E cada vez que você assume que não está a fim de fazer algum sacrifício na obra do Senhor, no testemunho cristão, assumir-se como cristão, no trabalho, mesmo que isso custe alguma coisa, se você não está disposto a pagar nenhum preço, então não tem cruz, porque cruz tem sempre sacrifício. Pois bem, a nossa carne, quer fazer com que, quer escapar. Nossa carne quer escapar da cruz. Eu estou na cruz da fidelidade com a minha esposa, eu estou na cruz com a minha honra, eu estou na cruz com temor a Deus,
eu estou na cruz com a honestidade, procuro andar na cruz, com a viver reto diante dos homens, com sinceridade de coração diante do meu Deus. Mas o mundo está toda hora tentando fazer com que a gente saia desta condição de cruz. E é preciso então muita disciplina. Nós precisamos tomar a cruz da disciplina e da santidade. Só aí que nós temos a glória. Segundo lugar, meus irmãos, tentaram afastar Jesus do propósito e da glória da cruz, perdendo a consciência da cruz. Veja que, perdendo a consciência da cruz de glória, veja o verso 34, vai dizer: e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Por que recusou? Normalmente, algumas mulheres piedosas ficavam aos pés da cruz e costumavam dar para os crucificados esta bebida. Aqui não diz que foram os soldados que deram. Deram. Então, esta bebida de vinho e fel amargo era uma espécie de bebida para anestesiar todo o sofrimento. É uma espécie de alucinógeno, uma espécie de narcótico, que faz com que aquele crucificado, primeiro, ele sinta um pouco menos de dor. Segundo, ele saia da realidade, porque o duro é você estar consciente de que tudo que está acontecendo com você, suas mãos cravadas, seus pés cravados, e o sangue, e aquele sofrimento, aquela agonia, o seu corpo desidratando, e a morte chegando, e você, essa consciência de que a morte está chegando é muito dura. Então este vinho misturado com fel é esse narcótico que faz com que a pessoa comece depois de um certo tempo, 2, 3 horas depois, se perder a noção de si mesmo. Então, mas diz o texto bíblico que Jesus recusou. Ele recusou beber aquele fel. Então, meus irmãos, houve ali um gesto de humanidade, mas isso Jesus recusou. Mas por que ele recusou? Porque ele queria estar absolutamente lúcido, consciente da missão em que ele estava e do preço que ele tinha que pagar. Jesus tinha: eu estou aqui porque meu Pai quer, e porque eu quero, porque é absolutamente necessário. E esse fel eu vou tomar, essa dor eu vou tomar, eu vou estar consciente. Eu quero, quando estiver diante do Pai, chegar consciente de que cumpri a minha missão até o fim, a missão da redenção da humanidade. Não queria amortecer sua mente, suas emoções, seus sentimentos e ficar dopado. Não era esse desejo do nosso Senhor. Ele experimentou o sofrimento cruel. Por misericórdia de Deus, o tempo de Jesus na cruz foi um tempo pequeno, comparado a alguns que ficavam crucificados por 1, 2 dias, 3. No caso daqueles 3 ali, dos outros 2 que estavam com Jesus, morreram também ali naquele momento, porque no dia seguinte seria Páscoa, então não podia ter corpo lá, etc. Mas 6 horas apenas de cruz, o Pai disse: já basta, é o suficiente. E Jesus expirou. Meus irmãos, o que eu aplico aqui é que muitos cristãos querem um cristianismo sem cruz, um cristianismo só de bênção, materiais, financeiras. Não querem a glória da cruz, mas não querem o preço da cruz, do compromisso, da responsabilidade, da fidelidade, da honra diante dos homens. Muitos querem um cristianismo com emoção, um cristianismo com arrepios,
um cristianismo e um culto com espetáculos, mas que deixe de fora, não que os leve a uma conscientização. Ah, pastor, prega sobre coisas boas, sobre alegria, paz, sobre consolo, não prega sobre compromisso, não prega sobre responsabilidade, não prega sobre a necessidade de a gente andar, prega só coisa boa. É a pregação do vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Tão bom para muita gente se o versículo parasse ali, eu vos aliviarei. Mas o versículo continua, Jesus dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. A gente quer um cristianismo só de alívio e não de jugo. E a nossa cruz que levamos de compromisso é de conscientização, de sensibilização, de mobilização. Muitos buscam uma fé que os ajuda a fugir da realidade e não encará-la, inclusive diante de Deus. Querem uma igreja de eventos, de shows, de animação, de êxtase, para fugir da sua realidade e também dos seus compromissos. Então, essa segunda tentativa de fazer com que a cruz perdesse esse poder, e naquele momento Jesus estivesse consciente, ele não aceitou beber aquilo para que tivesse cumprido a sua missão. Você não tenta aliviar o seu cristianismo, não. Quanto mais leve for o seu cristianismo, menos consciente você vai ser. Então, a gente fica aí alucinado com riqueza, com poder, com glórias humanas, com lazer, com a porção de coisas que vão entorpecendo a gente, com títulos, com outras coisas mais, vão narcotizando a gente a ponto de a gente não mais desejar a cruz, caminhar com a cruz. Terceira tentativa para desviar o propósito e a glória da cruz, meus irmãos, está no verso de número 35, está ali. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Verso 36. E sentando-se, vigiaram-no ali. Fizeram isso os soldados. Para eles, era uma crucificação como outra qualquer. Não tinham consciência nenhuma de que ali estava o ato mais importante da história da humanidade. E que eles eram coadjuvantes deste momento. Não tinham consciência. E para eles era assim mesmo. Mais um crucificado, vou tirar a roupa dele, nós vamos sortear a roupa dele. E a roupa de Jesus era uma roupa boa, sem costura, foi feito, as mulheres que o seguiam, o ajudavam nisso, e a capa também, mas era ali, eles ficavam ali vigiando até que morresse, e se o cara demorasse a morrer, eles iam lá, davam uma acelerada, para poder cumprir o plano, o plantão deles. Então, para eles, e para muitos que estavam ali, era apenas uma crucificação de alguém, e que era uma coisa comum, rotineira, protocolar, e que outros sacrifícios já aconteceram, e esse seria mais um. Então eles banalizaram, tornaram banal, tornaram aquele ato que a gente toma como sublime, alguma coisa assim sem muita importância, e passam a ideia disso. Alguns dizem assim, havia um cântico que a gente cantava e dizia, Jesus virá, ele foi outra vez aqui, Jesus virá, mais uma vez, não sei se é esse não, fala que ele é mártir da fé, né? E nós sabemos que não é isso, aí mudaram agora a letra desse hino, tirando essa expressão mártir da fé. Mártir da fé foram os primeiros cristãos,
perseguidos, e alguns perseguidos ainda hoje pelo mundo. Jesus é mais do que mártir da fé. Se botar Jesus como mártir da fé, há outros mártires, de revoluções, pela liberdade, pela escravidão, etc. Tem uma opção de mártires aí. Então, Jesus, nós não podemos banalizar. E Deus não permitiu que aquela crucificação fosse uma crucificação qualquer, que não permitiu que aquilo fosse banalizado. Como muitos ainda, ele foi mais um homem extraordinário que crucificaram porque ele contestava o império, a dominação, etc. Nada disso. Ele foi crucificado porque aceitou ser crucificado para a redenção de todos nós. O verso 20, Mateus 27, de 50 a 53 diz: depois que foi bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E o verso 51, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E agora verso 54, olha que coisa. Quando o centurião e os que estavam ali vigiando Jesus viram tudo isso, o terremoto e tudo o que havia acontecido, diz o texto, ficaram aterrorizados. O dia se transformou em noite e exclamaram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Todo mundo que banaliza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário vão ter que reconhecer, mais cedo ou mais tarde, e às vezes tarde demais, que de fato aquela crucificação foi vital, absolutamente necessária para a nossa redenção, senão estaríamos perdidos. Penúltimo, irmãos, outra atitude para tentar desviar o propósito da cruz foi limitar a cruz, limitando a cruz de glória. Como limitando a cruz de glória? Essa foi um outro sentido, foi uma outra ação que, de alguma maneira, por trás está essa limitação do alcance e da extensão da cruz, do seu propósito, do seu alcance. Verso 37 vai dizer: por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus. Foi Pilatos que mandou escrever. Ele está sendo crucificado porque quis ser Rei dos Judeus. E Rei dos Judeus é o imperador e eu sou o governador. Mas por trás também, Pilatos estava querendo, de alguma forma, dar uma cutucada lá nos judeus. Esse é o rei que vocês querem, pois eu estou crucificando o rei de vocês. Tanto é que diz João lá no capítulo 19, versos 19 e 22, diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Verso 20, muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, em 3 línguas. É uma frase pequena, as 3 línguas, e estava escrito isso: este é Jesus, Filho de Deus. Então, e os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram dizendo: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Aí Pilatos respondeu, e o que o Pilatos respondeu, os irmãos sabem. O que ele escreveu? O que ele respondeu? O que escrevi, escrevi, e ponto final.
E dessa inscrição aí, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, vem a expressão INC. Esse INC quer dizer isso, I de Jesus, Nazaré, o N de Nazaré, K de Cristo, né? De rei, K de rei e I de judeus. Então, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Há uma imagem aqui da cruz, e ela tem uma plaquinha em cima. A gente normalmente não usa essa plaquinha, né? Mas essa plaquinha de fato tinha como normalmente se colocava uma placa, o próprio criminoso andava na rua em direção à sua crucificação com a sua placa, ou ele ou um soldado, um crime que ele cometeu, roubou, assassinou, revolucionou, alguma coisa assim. E Jesus era isto, Rei dos Judeus. Meus irmãos, que humilhação! Jesus aceitou isto, mas aqui nós vemos que eles estavam tentando desviar o propósito da cruz, quando eles faziam com que o alcance da cruz fosse pequeno, só para o Rei dos Judeus, só para os judeus ali, ou então apenas um revolucionário, estava morrendo por causa disso. Mas não, Deus não permitiu que isto acontecesse. E diz em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, porque Deus, Ele se tornou humano, fazendo-se semelhante aos homens, e tendo suportado esta dor, humilhou-se e até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não é para os judeus, é toda língua confesse que Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e foi a cruz que garantiu isso. Foi o seu sacrifício na cruz do Calvário que lhe qualificou para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de todas as nações. E todas as nações hão de reconhecer isto no dia do juízo final, que Ele realmente é o Senhor, o Rei de toda a terra, o Rei dos Reis. E por último, irmãos, a última tentação para desviar o propósito da cruz foi descendo da cruz de glória. Verso 39 vai dizer: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, não é capaz de salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creiamos nele. Falando para as pessoas, mas referindo-se a Jesus. Porque Jesus poderia ter saído da cruz. Claro que poderia. Jesus poderia se livrar até da prisão. Os irmãos se lembram que ele falou isto quando foram prendê-lo lá no Getsemane. Ele disse para os seus discípulos: vocês acham que eu não poderia pedir a meu Pai e Ele me colocaria imediatamente à minha disposição de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriram as Escrituras, tudo o que se disse, as coisas que viriam a acontecer desta forma? Então Jesus tinha o poder de se livrar, mas não aceitou isto. E ele não desceu da cruz. Porque ele não desceu da cruz, nós cremos nele. Para eles lá, eles só creriam em Jesus se ele descesse da cruz. Que tentação terrível. E ele não desejou descer da cruz? Claro, quem que não poderia fraquejar e dizer: Senhor, mas decepcionaria todos nós, ao mundo? Mas ele ficou na cruz. E aí, meus irmãos, minhas irmãs,
isso transformou numa bênção para todos nós. O que me impressiona neste texto bíblico é que os ímpios falaram 3 verdades a respeito de Jesus. 3 verdades. Essas 3 verdades ditas por incrédulos, ainda que de forma irônica. Eles vão dizer lá no verso 42, salvou os outros. Veja que eles mesmos reconhecem que ele salvou os outros. Depois eles disseram, confiou em Deus. Eles dão testemunho de que Jesus confiou em Deus. E no verso 43, no verso 43 também afirmou de que Deus o ama. Vejam que eles mesmos reconheceram que Jesus salvou os outros, que Jesus confiou em Deus e que Jesus o ama. Que Deus o ama Jesus. Então, meus irmãos, ali estava o jogo do trono do universo. Ali estava, meus irmãos, em disputa o trono do mundo. Se Jesus tivesse descido da cruz, Satanás teria ganho essa batalha. E ele seria o rei definitivo do mundo. Mas não, Jesus assumiu. O trono do mundo é a cruz. E ele experimentou isso. Para terminar, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a, assim como Jesus não desceu da cruz, não vamos descer também não. Cristão que desce da cruz perde poder, unção. Cristão que desce da cruz perde autoridade espiritual, fica vulnerável ao pecado. Nós temos que nos manter na cruz, confiando no Senhor, sendo fiel a Ele na nossa vida, em todos os nossa maneira de agir. Não tente, então resumindo ali, vá lá. Primeiro, não tente escapar da glória da cruz. Não perca a consciência da cruz de glória. Não banalize a cruz de glória. Não limite a cruz de glória. Não desça da cruz de glória, irmãos e irmãs. Não desça. Nós vamos cantar agora esta música que vai nos convidar a dizer, como Paulo disse, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não desça da cruz. A cruz é o nosso lugar. A cruz é o nosso triunfo. A cruz é o nosso poder para vencer o mundo, o pecado e Satanás e a carne. Sem cruz, somos uma falência. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu me glorio, não nos meus títulos, eu me glorio não na minha riqueza, eu não me glorio no poder político, isso tudo é banal. Eu me glorio na cruz de Cristo. A minha glória, a minha honra está em assumir a cruz de Cristo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Nós vamos cantar.